Paz do Senhor para todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo através dessa live. Graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar um tema, né? Nós vamos estar aqui ministrando nesse mês de fevereiro sobre santidade e o arrependimento das obras mortas. E hoje eu vou trazer tentar aqui, né? Trazer um panorama geral sobre esse tema. Espero que possa ser bênção para a vida dos que estão nos ouvindo. Espero que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, como falou comigo, né? E vamos seguir. O texto referência para a nossa ministração de hoje está lá no capítulo de Gênesis, está no livro de Gênesis, no capítulo 6. Meus queridos, a partir do versículo... Eu vou ler só um versículo e depois a gente vai fazendo as leituras dos demais, tá? Eu vou ler o versículo 8 e 9. Para mim, isso que foram os principais dessa ministração. E aí a gente vai dando uma leitura nos outros para a leitura aqui, referência, não ficar muito esticada, certo? Então, Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9, diz o seguinte, aqui na minha versão. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Certo? Então, quando a gente vai falar sobre santidade, tem muita coisa na Bíblia, tem muita coisa na palavra de Deus para a gente falar. E vai ser esse mês de fevereiro todo tratado esse tema, porque tem muita coisa. E como eu disse aqui inicialmente, vamos dar um panorama geral, mais ou menos, do que vai ser tratado durante todo o mês pelos demais preleitores que vão passar por aqui e vão estar ministrando conosco. Quando nós aceitamos, inicialmente, antes de entrar no texto propriamente dito, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos, né, recebemos o Espírito Santo e passa a habitar em nós esse Espírito Santo, nós nos tornamos seres, nós somos, na verdade, seres espirituais, e quando esse Espírito de Deus ele passa a habitar em nós passamos a fazer parte de um novo reino, que é o reino de Deus, né? Então, nós vivemos em uma nação, Brasil, e tem outras nações no Oriente, e cada nação tem a sua lei. Aqui nós temos a nossa Constituição Federal, e nós obedecemos às leis, pelo menos devemos obedecer às leis da nossa nação, respeitar tudo isso. No reino de Deus é semelhante a isso. No reino de Deus existem leis, e quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, devemos também nos submeter e estar sujeitos às leis deste reino, certo? Então, por que eu trouxe essa referência aqui, certo? Por que eu estou falando isso se vamos falar de santidade? Por quê? Né? O versículo 8 que eu li, o primeiro, né, que eu li aqui, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu trouxe Noé, assim como tem outros personagens, que a própria palavra de Deus cita, eu acho que é no livro de Ezequiel, o Senhor ele cita 3 personagens, Noé, eu não me lembro mais agora dos outros, que ele fala com muita... Eu acredito que o Senhor fala com muita consideração desses personagens como pessoas que eram justas, que eram retas, que eram íntegras, né? A palavra de Deus, ela cita lá em Ezequiel. Então, eu escolhi um desses 3 porque eu achei que Noé é um exemplo para nós, é um líder e um exemplo de homem que era justo, era íntegro, era reto. E a palavra do Senhor diz, nesse versículo 8 que eu li aqui, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Numa época, né, se vocês forem ler, tiverem curiosidade em casa ou mais tarde, ou quando terminar essa ministração, e vocês forem ler o início de Gênesis, lá o capítulozinho 6, vocês vão ver que a terra, naquele momento, ela vivia um caos
um caos em termos de pecado. A terra, os homens haviam se contaminado, haviam se misturado com mulheres. A Bíblia tem algumas interpretações sobre esses filhos de Deus que falam lá. A gente não sabe ao certo exatamente. E havia muito pecado, muita impureza, muita contaminação espiritual, muita imoralidade, muita violência. A terra, ela estava um caos e aquilo não agradava ao Senhor. Mas mesmo em meio a esse caos e a esse pecado que Noé vivia naquela época e que hoje, meus queridos, eu acho que estamos também vivendo num contexto assim, de muita violência, de muita malícia, de muita imoralidade sexual, de muito pecado, de mentira, de corrupção. Nós vivemos em uma terra assim, onde a maldade ela tem se alastrado. E nos tempos de Noé era assim. Inclusive, a própria palavra de Deus diz lá em Marcos que a vinda do Salvador vai ser como nos tempos de Noé, né? Quando Jesus estiver prestes a voltar, a terra vai estar como estava nos tempos de Noé. E mesmo em meio a esse contexto de tanta impureza, de tanto distanciamento de Deus, a Bíblia diz que Noé, porém, né, utiliza aí aqui a adversidade, apesar de todo esse contexto de pecado, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Por quê? Porque Noé era santo. Porque Noé estava separado, que é o significado básico de santo. Ele estava separado de tudo aquilo que acontecia na terra. Certo? Noé, ele achou graça aos olhos de Deus em todo esse ambiente, porque ele era separado de tudo aquilo. Ele não compactuava com tudo aquilo que a terra passava, né? Então, ele era santo, certo? Levítico, eu vou dar duas referências que falam sobre essa necessidade daquele que aceita Jesus como Salvador da sua vida, de ser santo, assim como Noé era aqui, e como tantos e tantos personagens, como nós aqui estamos tentando e buscando essa santificação. Existem várias referências em que Deus ele requer isso dos cidadãos do seu reino, tanto no Antigo Testamento e no Novo. E eu gosto muito de observar tanto o Antigo e o Novo. Nós vivemos hoje na graça, não vivemos mais na lei. Mas quando a Bíblia ela é incisiva em uma mesma coisa, em um mesmo assunto, no Antigo e no Novo, eu acho que nós devemos dar uma atenção especial. Porque era algo que Deus falou no passado, na lei, e que agora com a nova aliança, o Senhor, ele retoma a mesma coisa. Então, nós precisamos dar uma atenção especial. E vocês observem que lá no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 19, 2, diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, a gente vê no Antigo Testamento o Senhor requerendo santidade do seu povo. Olha, vai lá e fala para o povo que eles sejam santos, porque eu sou santo. Né? Deus, ele é santo. Aí vamos para o Novo Testamento, para a graça, né, a qual nós estamos vivendo hoje, na graça de Deus. Aí a gente vê lá em 1 Pedro, capítulo 1, 15, dizendo o quê? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver. Então, a gente vê aqui, na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus requerendo santidade da mesma forma que foi feito antigamente, no início de todas as coisas, lá na lei. Então, eu acho que esse é um assunto que merece a atenção dos cristãos, porque foi algo que foi tratado lá no início, e na nova aliança com Jesus, ele continua requerendo, né? Jesus continua exigindo santidade do seu povo. Ele diz aqui em 1 Pedro, né? Como é santo aquele que chamou, sede vós, né? Nós também santos em toda a maneira de viver. Gente, em toda a maneira de viver. Ou seja,
no nosso falar, no nosso vestir, como a gente se comportar, no nosso trabalho, no nosso casamento, nos relacionamentos, na amizade, nas relações patrão-empregado, na sua atitude como cliente, como aquele que... Então, em toda a nossa maneira de viver, nós devemos andar em santidade. Não é para andar só em santidade dentro da igreja. Poxa, eu vou, me arrumo toda, boto aquela roupa de cristão, vou, falo bonito, canto bonito, e quando saio, estou mentindo, estou enganando, estou passando o troco errado, né? Vou pedir um sanduíche depois do culto, alguém me dá R$10 de troco, e o troco era para ser 2, e eu recebo aqueles R$10, ele deu de besta. Não. Então, é santidade, é integridade, é justiça em toda a nossa maneira de viver. Certo? E Noé, naquela época, era assim. E nós devemos também ser assim. A terra estava corrompida na época de Noé e hoje a terra também, infelizmente, continua se corrompendo a cada dia pior. A Bíblia diz, né, que por muito o pecado, a iniquidade se multiplicar, né, o amor vai se esfriando, e isso é a consequência até a volta de Jesus. A terra vai ficar, infelizmente, cada dia pior, certo? Então, precisamos andar em santidade. E como é que a gente entra nesse... Porque é um processo a santificação. Como é que a gente entra nesse processo de santidade? Como é que a gente vai se santificar? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis, que eu li aqui, o versículo 9, a primeira parte, porque eu vou deixar a segunda parte desse versículo para mais para frente. A primeira parte diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Certo? Então a gente vê aqui, Noé, eu quero gravar bem, que quem está nos ouvindo nesta noite, prestem bem atenção, que a Bíblia fala que Noé era um varão justo e reto. Né? Então a gente vê aqui a característica daquele que é santo: ele anda em justiça e anda em retidão. Como é que a gente se santifica? A gente precisa andar em justiça e em retidão. E aí lá em João, capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, certo? E a tua palavra é a verdade. Então, no Novo Testamento, como é que a gente se santifica? Na verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Então, se a gente, como cidadãos do reino de Deus, como é que a gente vai entrar nesse processo de santificação, seguindo o exemplo de tantos homens da Bíblia, como a Noé, como eu trouxe aqui um dos, Noé, entrando nesse processo de santificação, é observando a palavra. Observando a palavra e tentando aplicar ela na nossa vida. É um processo fácil? Não, não é. Porque quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente vem com aquela natureza, a gente tem a nossa natureza pecaminosa. E aí, quando o Espírito Santo de Deus entra, vai haver um conflito entre o Espírito Santo de Deus, que passou a habitar entre nós e que tem santidade, que vai exigir santidade, e a nossa natureza antiga de pecado. Vai existir um conflito inicialmente e vai precisar haver um esforço de cada um de nós para que possamos ser transformados, e eu vou falar isso mais um pouquinho na frente, certo? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, duas coisas básicas que precisamos aprender e entender nesse tema de santificação e arrependimento de obras mortas é que isso acontece com a observação da palavra e com o temor do Senhor. E não dá para falar dessas duas coisas sem falar de obediência, né? Temor do Senhor e observação à palavra, nós precisamos nos sujeitar. Nós precisamos obedecer o que diz a palavra. E isso é uma coisa para aquele cidadão que acabou de entrar no reino de Deus que vai chocar. Porque uma coisa que o homem tem, que eu acho que é a maior dificuldade dele para entrar nesse reino, para aceitar Jesus Cristo como Salvador, é ele ter que se submeter às vontades dele a alguém que é maior que ele. Porque hoje o homem, ele quer ser dono da verdade, ele quer ser dono da sua vida, ele quer controlar a sua vida.
Mas quando nós passamos a fazer parte do reino de Deus, precisamos nos submeter à vontade de Deus. Então, o caminho é esse: observação na palavra e temor do Senhor. Certo? Em Gênesis, mesmo aqui a gente vê, no capítulo 6, no verso 22, diz assim, e também no capítulo 7, mais para frente, no versículo 5, existem 2 versículos que são praticamente iguais, e que se enquadram nisso que eu acabei de falar aqui para os irmãos. O Gênesis 6, 22 diz assim, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Aí mais na frente, no capítulo 7, verso 5, diz assim, e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Então a gente vê, isso aqui, a Bíblia está falando em relação à construção da arca, que Noé estava fazendo tudo exatamente como Deus tinha mandado ele fazer, e ele fez. E a arca, para ele fazer, foi um grande desafio, porque foi uma obra gigantesca, ele não contava com a ajuda de muita gente, porque Deus, no início do capítulo, dá tipo, esse povo vai viver 120 anos, né? Ele diz logo inicialmente. Então, o povo estava praticamente com os dias contados para a execução do juízo de Deus que vinha sobre a terra. E Noé, certamente, durante esse período, construindo a arca, estava ali falando da palavra, e as pessoas, eu acho que não deram a menor atenção. Certo? Mas a Bíblia diz, por que eu trouxe essa referência? Porque Noé, ele está sempre obedecendo a palavra de Deus. Então, como é importante, o processo de santificação não acontece sem a gente obedecer a palavra de Deus. Obedecer aquilo que Deus requer de nós. É fácil, gente? Não, não é. Porque, como eu disse, o homem ele quer ter o domínio. A gente escorrega muito nisso. É fácil da gente escorregar. Mas é preciso, Noé ele foi vencedor, ele e a sua família, ele recebeu livramento, porque ele foi obediente à palavra de Deus. Mesmo que para ele tenha sido difícil. Eu não acredito que foi fácil para ele viver numa terra corrompida, ter que construir uma arca, ter que administrar e liderar sua família em meio a tudo isso, para mantê-los também nesse processo. Não foi fácil para eles, não foi fácil para Noé naquela época, não é fácil para nós hoje. Mas a obediência e observação à palavra de Deus e o temor do Senhor são imprescindíveis para o processo de santificação. Certo? E o que acontece com a falta dessa santificação? Ei, minha irmã, e se eu entrar nesse reino de Deus e eu não me enveredar, eu não tentar observar a palavra, eu vou viver do jeito que eu quero. Aceitei Jesus e continuo vivendo da maneira que eu quero. O que é que acontece se faltar santificação quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador? Eu vou ler aqui para os irmãos uns versículos aqui em Gênesis que diz o seguinte, eu vou ler a partir do 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Certo? Aí o 11 diz o seguinte, eu vou pular o 8 e o 9 porque eu já li, né? Vou para o 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, o que é que aconteceu? Com o pecado, com a corrupção, com a contaminação, com os homens vivendo do jeito que eles queriam, desregrados, sem limites, os homens viviam do jeito que era terrível. A situação naquela época de Noé. Não tinham nenhuma valoração do que era moral, do que era puro, do que era reto. Eles viviam sem regras, totalmente entregues às os seus próprios desejos carnais, às suas próprias paixões, a sua carne, os desejos. Estavam totalmente descontrolados. E a Bíblia diz que Deus ele se arrependeu. E ele disse, eu vou destruir. Desde o homem até a ave, o réptil, eu vou destruir tudo, porque está horrível, não tem condições. O que eu criei se tornou isso aí, eu vou destruir. Então,
quando nós não tentamos nos enveredar por esse caminho de santificação, buscando o temor do Senhor, buscando obedecer a palavra de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, isso vai nos afastar de Deus, isso vai nos entregar ao mal, isso vai acabar nos destruindo espiritualmente. Aquele povo foi destruído, literalmente, né? Corpo, carne, tudo. Mas quando nós aceitamos Jesus, ou quando não aceitamos, estamos entregues às nossas próprias paixões, entregues aos desejos da nossa carne, sem controle, sem obedecer, sem ter Cristo como Senhor das nossas vidas, reinando verdadeiramente sobre nós, isso vai gerar um afastamento de Deus, vai deixar a gente suscetível ao mal que existe no mundo e fadados à destruição espiritual e até mesmo carnal, certo? É isso que acontece. Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que acontece à falta da santificação. Ninguém verá o Senhor. Então, precisamos nos santificar. Está difícil? Está muito terrível esse mundo hoje? Aí é que nós precisamos. Porque a Bíblia diz, né, que a gente deve seguir em paz com todo mundo, vivendo em paz com todo mundo e buscando a santificação, sem a qual a gente não vê o Senhor. Então, Jesus, um dia, ele vai voltar. Embora muitos digam, isso não existe, porque há muitos anos que eu escuto isso. Mas nós que cremos em Deus e na sua palavra, nós temos essa esperança. E sem a santificação, não poderemos vê-lo. Não poderemos vê-lo. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas na época de Noé. Elas não tiveram salvação, elas foram destruídas porque elas não buscaram a santificação. Estavam entregues aos desejos da própria carne. Certo? Então, sem a santificação não veremos ao Senhor. Existe uma referência que eu li antes de sair de casa, 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Acho que é o capítulo 6. Deixa eu ver o versículo. Pronto, achei aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, as pessoas que se encaixam dentro dessas denominações e outras que vivem na imundícia, que vivem na lascívia, na sensualidade, na mentira, em prostituição, avareza, violência, essas não herdarão o reino de Deus. Então, é como diz aqui em Hebreus, não verão o Senhor. Então, a falta de santificação, ela vai levar para um caminho que não é Cristo. Ela vai nos afastar do caminho de Cristo. E não herdaremos esse reino de Deus que nós cristãos tantos esperamos, que aqueles que entram nesse reino e aceitam Jesus como Salvador, entram com essa expectativa de um dia ver o Senhor, né? Não podemos ser hipócritas, a gente tem essa expectativa, é a nossa grande expectativa, e de tantos cristãos que morreram no passado, os apóstolos, os discípulos, é a expectativa de um dia estarmos todos com Cristo, e se nós não entrarmos nesse processo de santificação, isso vai nos afastar dessa esperança, que é Cristo. Vai nos afastar desse caminho, que é Jesus. Certo? Amém, meus queridos? Então, qual é a orientação de Deus para nós nesse processo de santificação? O que é que Deus, o que é que o Espírito Santo, o que é que a palavra, ela nos diz nesse processo todo? Certo? A própria palavra de Deus, ela diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, certo? E que também devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Essa é a orientação que Deus tem para nós dentro desse processo. Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele já diz, é o vosso culto racional. Então, a orientação que Deus tem para nós dentro desse processo é que a gente possa apresentar o nosso corpo, aí vem a carne, em sacrifício vivo. Então, não é algo que é fácil. Irmã está falando aí, parece fácil. Não, não é, irmãos. O processo de santificação, ele não é automático, ele é lento, ele não é fácil. Nós precisamos, muitas vezes, vai doer o nosso ego, as nossas vontades, aqueles conceitos que a gente tinha como verdadeiros, muitas vezes vão ter que ser derrubados, porque não são. Coisas que nós aprendemos, que as tínhamos como verdade, e quando a gente entra e começa a meditar na palavra, a gente vê que não é. Então, a gente vai ter que mudar de atitude, a gente vai ter que engolir alguns sapos que vai descer arranhado na garganta. Não é um processo fácil. É como a palavra de Deus diz, precisamos apresentar isso em sacrifício vivo. O nosso corpo é sacrificial, certo? Como sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. Então, para ser agradável a Deus, precisa ser sacrificial e precisa ser santo. Precisa ser separado como Noé foi. É por isso que eu trouxe o exemplo aqui. Só um exemplo ilustrativo de Noé, certo? Então, essa é a orientação de Deus. E a outra orientação é que nós, dentro desse processo, como aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando passamos a fazer parte do reino de Deus, como eu disse, vai haver um conflito, primeiro, inicialmente, da nossa antiga natureza, com o Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós, e aí vai haver esse conflito, e nós vamos tentar buscar a santificação, obedecendo a palavra de Deus, no temor do Senhor, e precisamos nos esforçar para que nós possamos ser transformados, como a Bíblia diz, pela renovação da nossa mente. Porque quando a nossa mente ela é renovada, é como eu disse, as coisas que a gente acreditava, muitas coisas que não são verdades, não estão de acordo com a palavra, isso vai precisar ser renovado na nossa mente. E aí, quando a nossa mente ela está sendo renovada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, aí toda a nossa maneira de viver também vai sendo aos poucos renovada. Porque a maneira como eu me conduzo em santificação, no meu dia a dia, essa minha nova maneira de viver dentro desse reino de Deus, ela vai sendo alterada, ela vai sendo mudada, ela vai se santificando à medida que a minha mente vai sendo renovada. E isso acontece através de uma busca na meditação da palavra, buscando aplicar essa palavra na minha nova maneira de viver, buscando o temor do Senhor, que é obedecer os princípios que estão na palavra de Deus. Então, quando essa minha mente vai sendo renovada, as minhas atitudes vão sendo renovadas e eu vou, aos poucos, me separando desse mundo, das concupiscências, eu vou conseguindo vencer a minha própria carne, os meus próprios desejos. Mas precisa haver uma renovação da nossa mente. E isso acontece com observância na palavra de Deus e no temor do Senhor. Certo? E isso tudo nós conseguimos sozinhos? Não, não conseguimos. Para finalizar, como eu disse, eu vou dar só um panorama, os próximos preleitores que vão estar aqui em fevereiro vão estar ministrando temas específicos, porque nós temos vários temas, as obras da carne, que não vai dar para falar aqui hoje para vocês, cada uma das obras da carne, mas nós não conseguimos fazer isso sozinhos não, certo? Noé, lá em Gênesis, no capítulo 6, verso 9, na parte B, diz assim: Noé andava com Deus. Então, Noé andava sozinho? Não. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Porque Noé achou graça, ele era separado, ele conseguiu se separar das coisas daquela época, porque ele andava com Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Eu já li essa referência tantas vezes, e aí quando fui estudar esses dias, isso me chamou a atenção. Gente, Noé conseguiu vencer todo aquele caos de pecado que a terra vivia naquela época, porque ele andava com Deus. E nós precisamos andar com Deus. Sozinhos nós não vamos conseguir. Nós não conseguimos. Pela força do nosso braço, se você tentar vencer, eu já falhei várias vezes. Quando eu tento, eu já
falhei em determinadas coisas que desagradam a Deus, porque eu tentei fazer pela minha força e eu não consigo. Nós não conseguimos, não é pela nossa força. Nós precisamos da ajuda de Deus, precisamos da ajuda do Espírito Santo, precisamos orar, precisamos fazer um jejum, precisamos buscar ao Senhor todos os dias no nosso momento devocional, precisamos meditar a palavra, vamos precisar, como eu disse, engolir sapos. Precisamos de Jesus nesse processo. Não dá para a gente entrar nesse processo de santificação sozinho. Eu sou super crente e eu consigo só. Não consegue, você vai falhar. Você precisa da ajuda de Deus, certo? Porque o processo de santificação é uma obra, é o agir de Deus em nós. É o agir de Deus em nós. Nós vamos buscar a transformação, a renovação da nossa mente, vamos buscar observar a palavra de Deus, o temor do Senhor, mas tem a participação do Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes vai precisar ser sobrenatural. Vai precisar ser sobrenatural quando você é acusado, quando você é injustiçado, e você vai ter que perdoar. Não é pela tua força. Aconteceu umas coisas comigo esse mês, no meu trabalho, uma amiga minha comentando comigo disse: Ruli, é porque você é bacana que você aceitou isso? Eu disse: não tenho nada de bacana. Eu não sou bacana, eu não sou legal, eu fiz isso por fé. Porque se fosse da minha carne, a minha atitude era outra. Mas por fé, por observar a palavra, por bom senso que muitas vezes precisamos ter, eu tive outra atitude. Ela disse: eu estou chateada porque fizeram isso com você. E você é bacana, é porque você é bacana, né? Eu disse: não, nem sou bacana. Não sou legal, não sou bacana, não sou nada disso. Mas tive que agir por fé. Então, muitas vezes, pela nossa força, a gente não consegue. É por fé. É com a ajuda do Espírito Santo, é com a ajuda de Deus, certo? E para encerrar, eu vou ler um salmo bastante conhecido, Salmo 139, referência 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Né? Então, nós não conseguimos enveredar, meus amados, nesse caminho de santificação sozinhos. Né? O Senhor, Ele tem que nos sondar, Ele tem que nos provar, Ele tem que conhecer os nossos pensamentos, ver se há em nós algum caminho mau e nos guiar para o caminho eterno. Nós precisamos da orientação, precisamos do Senhor nos guiando, nos ajudando a vencer. Então, essa foi uma ministração introdutória, como hoje a primeira que nós estamos ministrando aqui sobre esse tema, vai ser fevereiro todinho. Creio que as próximas ministrações vão ser ainda mais esclarecedoras, mas eu espero que você possa ter um panorama geral, sabendo que é necessário, né, nesse reino de Deus, a gente buscar a santificação e que nós não conseguimos isso sem a ajuda do Espírito Santo. Amém? Agora eu vou orar por você que está nos ouvindo, para os que estão aqui presentes, para que o Senhor nos ajude, né, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. A terra também hoje está má, como nos tempos de Noé. Então vamos orar. Você que está aí nos ouvindo através dessa live, feche os seus olhos, abre o seu coração. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, abra seu coração para Ele e aceite Ele como seu Salvador, né? Passe a fazer parte desse reino, um reino maravilhoso, né? É muito bom entregarmos o controle da nossa vida a Cristo, porque a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, né? Então, por mais que a gente não entenda, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio a uma terra contaminada de pecados, o Senhor tem nos ajudado, Senhor. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado a vencer, né? O Senhor vai nos colocar numa arca e nos livrar, né? Como o Senhor colocou Noé e toda a família dele dentro de uma arca e o livrou ali da destruição da terra. E assim o Senhor vai fazer conosco. O Senhor vai nos colocar numa grande arca e vai nos livrar. Então nos ajuda, Senhor, para que possamos entrar dentro dessa grande arca. Nos ajuda nesse processo de santificação.
para que a gente possa um dia olhar nos teus olhos, para que a gente possa um dia nos encontrar com o Senhor. Não nos deixa perecer no caminho e sermos destruídos como aquelas pessoas foram na época de Noé. Jesus nos ajuda, nos sustenta, que possamos estar nos separando, né, das impurezas, da violência, da maldade que opera neste mundo. Que possamos, mesmo em meio a tudo isso, sermos santos, sermos justos, sermos íntegros. Que o Senhor nos ajude a cada dia, segurando na nossa mão, para que possamos dar um passo de cada vez. É difícil, Senhor, nos ajuda, porque essa carne, ela tenta nos derrubar, as circunstâncias, elas tentam nos entristecer, mas eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a cada dia a nos santificarmos, para que um dia possamos encontrarmos com o Senhor, para que um dia todos nós possamos entrar na arca, para que um dia nós possamos encontrar contigo, descer no Monte Ararat, descer na Nova Jerusalém e estarmos contigo todos juntos no céu. Oh, aleluia! Jesus, nos ajuda. E se houver alguém aí do outro lado, Pai, assistindo essa live, que esteja entregando a sua vida como a Ti, entregando a vida para fazer parte desse reino, que o Senhor receba esta vida, que o Senhor possa estar escrevendo esta vida, o nome dela no Teu livro, e que ela possa também ser participante deste reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Live do Ministério Águios, nós estamos aqui cultuando ao Senhor, estamos aqui preparando o equipamento para a gente continuar, terminar o nosso momento, nosso culto aqui com um momento de louvor, como vai ser guiado aqui por Liene, nós vamos acompanhá-la. Louve ao Senhor junto conosco, amém? Senhor Jesus, meu Rei, tudo é mais claro. Eu enxergo o que posso ser. Nunca fugirei do que eu vi. És tudo que eu mais quero. Criança, eu me entrego a Ti. Pra onde de Ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo
fundo do abismo, lá estará. Antes desse mundo existir, tu já me conhecias. Te louvarei, pois me fizeste assim. Mais numerosos que a areia do mar, meus pensamentos pra ti são tantos que eu não posso nem contar. Pra onde de ti fugirei? Do som do meu coração. Se nas mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá descia dentro do meu coração algum caminho má. A tua cruz é o meu perdão. Descia dentro do meu coração algum caminho má. A tua cruz é o meu perdão. Pra onde de ti fugirei? Do som do meu coração. Se nas mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo. Pra onde de ti fugirei? Do som do meu coração. Se nas mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá estarás. Lá Obrigada a todos pela audiência e nosso culto está chegando ao final. Aguardamos vocês no próximo culto. Que Deus os abençoe. Até lá.